Polícia Federal, que cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do publicitário Thiago Miranda ontem, se apresentaram como entregadores do Mercado Livre para tentar surpreender o alvo. Polícia Federal, que cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do publicitário Thiago Miranda ontem, se apresentaram como entregadores do Mercado Livre para tentar surpreender o alvo. Ao chegarem à residência do publicitário, os agentes disseram que tinham uma encomenda de alto valor e que ela só poderia ser entregue ao próprio Thiago Miranda, na tentativa de surpreendê-lo e evitar que destruísse provas. Já no interior da residência, os policiais se depararam com uma adega recheada de garrafas caras e chegaram a cogitar apreender as bebidas, mas isso não estava no escopo do mandado. Thiago Miranda portava um celular, mas, como o aparelho estava desligado no momento da operação, isso gerou desconfiança de vazamento da abordagem. Policiais ainda tentaram acessar o aparelho por meio do Face ID, mas, como o celular estava desligado, o primeiro desbloqueio exigia a senha, que não foi fornecida. A Polícia Federal ainda recolheu um contrato para a produção de um documentário ou obra de ficção sobre o Banco Master e a vida de Daniel Vorcaro. Tá? Era o Magnus Opus, o Daniel Vorcaro. E por falar no Vorcaro, investigadores salientam que o ex-banqueiro montou uma estrutura voltada ao recrutamento de influenciadores para defender o Banco Master e questionar a atuação do Banco Central, que o liquidou. De acordo com a Polícia Federal, as propostas para publicações favoráveis ao Master contra o Banco Central chegavam a 2 milhões de reais. Os pagamentos eram operacionalizados por Thiago Miranda com recursos provenientes da Super Empreendimentos e Participações, empresa ligada a Vorcaro e ao cunhado dele, Fabiano Zettel. Segundo a Polícia Federal, o chamado Projeto DV foi criado para proteger a imagem de Vorcaro durante as investigações envolvendo o Master e a tentativa frustrada de venda da instituição ao BRB, o Banco de Brasília. O publicitário Thiago Miranda admitiu aos investigadores que apresentou a Vorcaro um plano de gerenciamento de crise que estruturou o projeto dentro da sua agência, afirmando que as ações incluíam reportagens e conteúdos sobre a prisão do banqueiro e sobre as investigações envolvendo o Master. Pelo menos 46 perfis em redes sociais iniciaram um bombardeio digital coordenado contra o Banco Central e seus dirigentes após a liquidação do Master. O que chamou a atenção dos investigadores é que boa parte desses perfis são de fofoca e humor, sem ligação com temas econômicos. A Polícia Federal afirmou também que Daniel Vorcaro recebeu informações sigilosas de seu grupo criminoso, chamado de A Turma, e classificado como contra-inteligência armada, antes de tentar fugir do país e ser preso no aeroporto de Guarulhos em novembro do ano passado. A defesa de Vorcaro havia negado veementemente que ele estivesse fugindo do Brasil. Os investigadores, inclusive, tiveram que antecipar o cumprimento da prisão de Vorcaro antes mesmo de deflagrar a operação, que aconteceria no dia seguinte. De trás para frente, Diogo e Eduardo. Informação privilegiada que ele seria preso. O Brasil sabe que o Alexandre de Moraes aí era o whistleblower. Não é, o whistleblower ainda é uma coisa oficial, né? O delator que está delatando para as autoridades. O Alexandre de Moraes, todo mundo sabe que é a autoridade que estava trabalhando para o Vorcaro. Empregadinho de bandido é o quê? Ministro do STF. Que esse negócio de conseguiu segurar lá, conseguiu bloquear lá, bloqueou. Não. Vou bloquear. Conseguiu bloquear? Não vou bloquear. Tô ficando bloqueadinha. Isso é coisa do Alexandre de Moraes. E outra, essa questão aí do Thiago Miranda. Vou contar para vocês. O Thiago Miranda, após, né, essa devassa na sua casa, está planejando ir a Miami na próxima semana, tá? Ele já está combinando jantares e programação com amigos em Miami. Então,
Abram os olhos, autoridades, porque Thiago Miranda está de partida para Miami, tá? E aí, vocês foram contatados? Vocês não valem nada. Nada a declarar? Eu fico Posso ir pensando... embora? Tchau, até... O que faltou para a prisão de Thiago Miranda? Porque, segundo o que nós sabemos, que é pouquíssimo perto das informações que tem a Polícia Federal, já havia elementos suficientes para perceber que ele estava, sim, interferindo nas investigações, de forma a prejudicá-la. Se isso não é motivo suficiente para prender uma pessoa, mas todas as questões que estão ligadas às gravações obtidas sobre a turma e tudo mais, o que está faltando? E, por sinal, uma coisa que me chega muito a atenção, não só nesse, mas muitos outros inquéritos abertos, nós vamos esperar até que a Polícia Federal termine o último detalhe da última questão de toda essa operação para começar a indiciar pessoas de verdade, encerrar alguns inquéritos e mandar. Por exemplo, já não se sabe que alguns dirigentes de fundos de pensão agiram completamente fora da lei, entregando dinheiro para o Master? Por que não encerraram um inquérito desse, por exemplo? Tem que encerrar tudo de uma vez? Com relação a Thiago Miranda, tem mais que investigar? Tem. Tem coisas que não se sabe? Muitas. Mas tem aquilo que já se sabe. E se é crime, encerra o inquérito. Não pode ter 2, 3, 4, 5, 10, N processos contra uma pessoa. Horas, ficaria muito complicado. Complicação não é que a gente tem que discutir. O que não dá é para ficar sem nenhum indiciamento até agora. Pois é. E, assim, e ele vai para Miami, até porque ele não tem nenhuma restrição judicial. E essa é a diferença do André Mendonça para o Moraes. Que o Moraes é um tarado do direito, ele tem tara por prisão, ele tem tara pela última ratio do direito. Agora, o sujeito, ele foi uma peça ao redor da qual se fez busca e apreensão. Mas ele não está preso, né? Vale lembrar. Sim, né? Pavinato, inclusive a própria situação do Thiago Miranda, né, coloca ele no ponto central, para a gente pode lembrar bem, salvo engano, me corrija se eu estiver equivocado, na ocasião do Lauro Jardim, né, aquele diálogo do WhatsApp que ficou muito claro, e aquela questão da Malu Gaspar, né, de tentar investigar, averiguar a vida dela. Ou seja, ele tinha uma importância em toda a atuação do Daniel Vorcaro. Eu não estou falando atuação não na parte do crime financeiro, a atuação de toda a coação que Daniel Vorcaro tentou viabilizar. Ele seria o braço direito ou o longa-manos, né, do Daniel Vorcaro para viabilizar ameaças, né, vamos quebrar os dentes desse Lauro Jardim simulando um assalto, né? E aí depois a outra tratativa de repasse aos influenciadores, né? Então é isso que, por que ele ainda não foi indiciado, a gente sabe, né? A forma da condução, né, correta, igual bem lembrado pelo Pavinato, de que ainda ele não tem participação porque se trata de crime financeiro, porém, em eventual coação do processo e da tentativa de obstrução de justiça, ele foi um longa-manos, Daniel Vorcaro, conforme foi vazado à imprensa, e aí a gente fica na discussão quem vazou, mas conforme até o que a gente teve contato de informação das conversas de WhatsApp, que ele era o braço direito de Daniel Vorcaro para viabilizar todas essas operações, incluindo compra de influenciadores, contratos... né? Fazer o pagamento, o Pix para os influenciadores saía da conta dele, saía do Thiago Miranda fazer o Pix. Eu sei que quem levantou essa história fui eu. Né? Então, ele mesmo fazia o pagamento. Ele mesmo fazia, dava as diretrizes, né, de como proceder. Aí você viu os vídeos de defesa do Master atacando o banco, era tudo igualzinho. O pessoal fazendo assim, mãozinha no queixo, tá achando estranho isso. Sabe, a pessoa vive falando de fofoca, a pessoa não sabe falar lé com creu, às vezes a pessoa é psiquiatra.
E aí ela vira e fala assim, por que um órgão como o Banco Central? Virou agora expert em direito bancário agora. Do dia para noite, nem eu entendo de direito bancário. A pessoa, o psiquiatra passou a... O fofoqueiro passou a entender de regulamento de Bacen. Sim. Mas nem os negros do Bacen entendem de regra do Bacen. Aí o fofoqueiro e o psiquiatra viraram especialista em Bacen. Verdade, Pavinato. É a PQP, isso aí. Mas é verdade, isso é muito verdade, foi operacional. Sim. Mas, enfim, o que será que vai acontecer nesse caso, hein? Vocês acham que passarinho quer cantar, o rabinho balançar porque acaba de nascer, tchu-tchu-piu-piu, e vão achar uma maneira do Vorcaro sumir, para ele não implicar, porque já está, não implicar também, todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes é bandido. Porra! O cara do dia que o Vorcaro tá preso. Porque hoje, o que a Polícia Federal nos conta? A Polícia Federal nos conta que no dia 17 de novembro de 2025, o Vorcaro estava em rota de fuga. Ele não estava indo para Dubai para fazer reunião do Tico-Tico no Fubá. Ele estava em rota de fuga. Descobriu-se agora. Mais uma razão pela qual a polícia não precisa de delação de Vorcaro. O Vorcaro se ferrou. Então ele estava em fuga. Se ele estava em fuga, os advogados dele sabiam que ele estava em fuga. Quem é a advogada dele? Na fachada, Vivi de Moraes, a mensalina do Master. Na verdade, o Alexandre, que no dia da fuga, no momento da fuga, ao longo do percurso da fuga, trocava mensagens de visualização única com o Vorcaro, dizendo: vai me bloquear na areia? Não, vou bloquear já. Fica aquela história de bloqueia, não bloqueia. Então não tem essa. Não queremos que ele envolva altas autoridades do Brasil. O Alexandre de Moraes, ele está envolvido nessa sujeira de corpo e alma, se é que ele tem alma. O Toffoli está imerso nessa lama. Se não é a lama que está imersa nele. Então não tem por que achar uma saída pro Vorcaro. A gente aqui no Brasil só não vê o Moraes agora afastado do cargo, no mínimo, passando do papel de ministro para o papel de indiciado criminal. A gente no Brasil só não vê o José Antônio Dias Toffoli afastado do cargo de ministro, cargo que jamais poderia ter ocupado por absoluta ausência de pressuposto constitucional. Ele não tem nenhum dos elementos necessários para ocupar o cargo. Aliás, eu conheci um juiz que fez o mesmo concurso para juiz que ele, são contemporâneos da Faculdade de Direito, e ele passou para juiz e o Toffoli tomou bomba. E hoje ele estava comentando como é gostoso ter as suas decisões, ele que passou no concurso, corrigidas pelo Toffoli que não passou. Então, porque a gente vê no Brasil que a gente não vê o Toffoli afastado desse cargo que ele jamais poderia ter ocupado, para estar junto com o Alexandre de Moraes no banco dos indiciados criminais, porque nós temos um PGR que é funcionário desses sujeitos que não poderiam ser juízes e deveriam estar no banco dos indiciados criminais. Porque o PGR, ele tem a competência privativa para colocar no banco do indiciamento, no banco da denúncia ou no banco dos réus,
ministros do Supremo, deputados federais, senadores, presidente e vice-presidente da República. E ministros do STF, é claro. Então nós temos aqui um consórcio, que é uma máfia. Porque no país com uma democracia mais ou menos séria, Alexandre de Moraes não estaria por aí assinando sentença. Isso quer dizer que nós somos uma democracia de merda. É isso. E a receita... O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.